Glória a Deus, estamos aqui numa manhã abençoada, na presença de Deus. Enquanto você está trabalhando, está no seu comércio, também está ouvindo a boa palavra de Deus, os louvores, aleluia, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E eu gostaria de ler um texto, que está em Lucas, glória a Deus, capítulo de número 23, versículo 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em grego, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal ele fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, esse texto, esta palavra fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. Todos nós sabemos, ouvimos já falar acerca da morte vicária de Cristo, da morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Aleluia, bendito o nome do Senhor. E nós podemos compreender através, aleluia, desta passagem bíblica, que verdadeiramente ele padeceu, mas ele padeceu com um propósito de resgatar a humanidade que estava perdida, e também de abrir um novo e vivo caminho até a presença do Pai, que por conta do pecado, por conta da maldade do coração do homem, por conta, aleluia, da forma em que caminhava a humanidade, aleluia, Jesus ele morreu para poder nos dar o acesso livre e clamarmos a Deus e a sua misericórdia. E essa história sobre a crucificação de Jesus traz também dois personagens aqui, que eram dois malfeitores, homens que cometeram crimes tão hediondos ao ponto de serem julgados, a crucificação também. Mas qual foi o crime de Jesus? Nenhum. Ele não cometeu crime, ele não se achou engano, não.
o querer de Deus para resgatar a humanidade que estava perdida. Aleluia! E quando Jesus estava no Monte Caveira para ser crucificado, e do lado dele, à esquerda e à direita, tinha dois malfeitores. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que um começou a zombar dele e a dizer: se tu és o Cristo, se tu és o Salvador, se tu és aquele a quem estão falando, ou até mesmo o Senhor falou que era filho de Deus, se tu és o Cristo desta cruz, salva-te a ti e a nós. Mas o outro começou a repreender o que estava falando dessa forma: nem nesta condição você teme a Deus. Nós estamos aqui porque praticamos o erro, fizemos o mal, cometemos delito, mas este homem nem o mal ele fez para estar nessa situação. E ele olha para Jesus, chama Jesus de Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus, e diz: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus era rei. Oh glória! E Jesus, ele fala abertamente para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! O que fazer diante da oportunidade dada pelos céus? Esse homem tomou a melhor decisão, escolheu a melhor parte. Por quê? Jesus é o Salvador, como está descrito em Mateus capítulo 1, quando o anjo fala com José para não temerem receber Maria como a sua esposa. Ele diz: porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo, porque ele salvará o povo do seu pecado. Jesus é o Verbo divino que se manifestou, trazendo o que, irmão Raul? A graça de Deus, revelando a graça, a misericórdia do Pai. Glória a Deus. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh glória! O Verbo se fez carne, melhor dizendo, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse homem, diante de Jesus, tomou uma atitude sábia, aleluia, que gerou na sua vida salvação. O que fazer diante da palavra de Deus, diante da mensagem da palavra de Deus? Aleluia! Vou voltar da mesma forma como voltou o jovem rico, amando as riquezas deste mundo, amando os prazeres desta vida, amando as coisas desta vida que, aleluia, vai passar um dia, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Glória Ou a eu Deus. vou tomar atitude, aleluia, glória a Jesus, que Zaqueu tomou, que foi receber Jesus com alegria, abrir as portas da sua casa e ser salvo pela graça de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. O que fazer diante destas oportunidades que Jesus nos dá todo dia, de ouvir a sua palavra, de receber a sua palavra, de receber a sua graça, aleluia, de receber salvação. Glória a Jesus. Como é? Jesus ainda tem algo comigo? Tem. Porque se Jesus, ele deixasse, irmão Magno, de nos amar, não teria necessidade da gente estar aqui pregando essa palavra. Mas nós estamos pregando essa palavra porque ele me ama, ele continua me amando, ele quer você, ele quer salvar você, ele quer libertar você, aleluia, do pecado que separa o homem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. E ele tomou uma atitude sábia: Senhor, lembra de mim. Aleluia. E Jesus disse: hoje você vai estar comigo lá. Oh glória. Coisa boa, irmão, é receber de Jesus esta palavra. Então você tem a oportunidade nesta manhã de entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré.
aleluia, de fazer uma aliança com Jesus de Nazaré, reconhecendo Ele como o Salvador da sua alma, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, porque não existe outro caminho que possamos chegar até Deus. Aleluia. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida é Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Oh, glória de Jesus de Nazaré. Somente Ele podemos nos achegar até Deus. Aleluia. Ele é o mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então você tem, aleluia, o privilégio de ouvir esta palavra, de ouvir de alguém que ama você verdadeiramente, que esse amor foi tão grande pela sua vida e pela minha vida, que Ele provou esse amor e deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Glória a Deus. Então você tem esse privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho. É sinal que Jesus, Ele ama e quer você na casa dele, quer você. Ai, derrace. Oh, glória a Jesus de Nazaré. A sua graça, aleluia, não é para um povo exclusivo, é para todo aquele, aleluia, que se aquebranta no seu coração e reconhece que precisa da sua graça. Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Eu digo a você nesta manhã, escolha Jesus Cristo. Toma uma decisão por Cristo. Glória a Jesus. E receba salvação para a tua alma. Porque esse corpo esse corpo, como diz a Bíblia, vai voltar um dia para o pó. Aleluia. Mas nós iremos, aleluia, estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então nessa manhã eu quero convidar você, ainda tem irmãos aqui para ter as suas oportunidades, mas eu quero convidar você nessa oportunidade. Se você no seu coração sente o desejo de entregar sua vida a Jesus Cristo, fazer uma aliança, você que já foi crente e deseja se reconciliar com Jesus, eu te convido a sair do teu lugar e a vir aqui na frente, aleluia, e a dizer sim para o verbo divino, e dizer sim para o caminho, a verdade e a vida, para dizer sim para aquele que é o mediador entre Deus e os homens, para dizer sim para aquele que é o único que tem poder para salvar a tua alma. Glória ao nome do Senhor, o único. Glória a Deus, porque eu não salvo ninguém, Magno não salva ninguém, Elias não salva ninguém, porque não existe outro caminho, não existe outra verdade, nem existe outra vida a não ser Jesus, que é o único caminho. Glória a Deus. E se nessa manhã você deseja entregar a sua vida, eu te confesso, eu te chamo a vir aqui na frente, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória. Vamos louvar a Deus aqui com o hino. Jesus, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Venha para Jesus. Ele é o único Salvador da tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.